Já pensou como seria se você passasse um mês inteiro, do nascer ao pôr do sol, sem nem comer e nem beber nada, nem água? Bom, é assim que os muçulmanos fazem todos os anos durante o mês sagrado de Ramadã, onde há a prática do jejum espiritual. Hello, Alia Shabab, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje nós vamos falar sobre o mês sagrado de Ramadã. A observação do jejum durante o mês de Ramadã é um dos 5 pilares do Islã, ou seja, uma das coisas mais importantes da religião islâmica, que são, em primeiro lugar, a Shahada, que é o testemunho de fé, é a crença no Deus único e em Muhammad como profeta de Deus. Em segundo lugar, é a observação das orações obrigatórias. Nós fazemos 5 orações por dia. Em terceiro lugar, aqui está, é o jejum no mês sagrado de Ramadã. Em quarto lugar, nós temos a peregrinação a Meca. É a obrigação de todo muçulmano viajar para Meca e fazer a peregrinação pelo menos uma vez na sua vida, desde que ele tenha condições para tal, condições físicas, emocionais e financeiras. E o pagamento do zakat, que é a caridade obrigatória, como se fosse um dízimo, porém é apenas 2,5% de toda a renda líquida anual, que deve ser paga em caridade diretamente às pessoas necessitadas. Basicamente, no mês sagrado de Ramadã, os muçulmanos do mundo inteiro, obrigatoriamente, eles não comem absolutamente nada e nem bebem absolutamente nada desde o nascer do sol, que no Brasil é em geral ali por volta das 5 da manhã, até o pôr do sol, ali por volta das 7 da noite, todos os dias durante o mês. Além disso, eles também não podem ter relações sexuais durante esse período do dia, que é o período do jejum. Muitas pessoas se perguntam, tá, mas qual é o objetivo do jejum? Por que vocês não comem? É só passar fome? E não. Existem muitas especulações do real motivo pelos quais os muçulmanos jejuam, mas o principal, o que realmente importa é, os muçulmanos jejuam para se aproximarem de Deus. É através do controle da carne, do controle dos nossos desejos carnais, que nós aprimoramos a nossa alma e deixamos a nossa alma mais aberta para que Deus possa agir nas nossas vidas. Em linhas gerais, o jejum é sobre recusar a carne e se voltar para Deus, aprimorar a nossa alma para que possamos ficar mais próximos de Deus. Na correria do dia a dia é muito comum que a gente se perca apenas nas coisas mundanas, então a prática do jejum ela reorienta a nossa consciência para o que realmente importa, que é adorar a Deus. A prática do jejum, claro, é uma prática que está presente em várias religiões, não é uma prática exclusiva do islamismo. Inclusive esse ano nós temos aqui colidindo, né, o jejum do mês de Ramadã com a quaresma católica, mas também é uma prática evangélica, é uma prática de diversas outras religiões também. Os judeus têm o jejum do Yom Kippur, por exemplo. Por exemplo, no budismo, os monges budistas, eles adotam a prática do jejum para poderem se concentrar melhor em suas meditações e em várias outras religiões também. O Ramadã é basicamente o 9º mês do calendário islâmico. Os muçulmanos seguem um calendário diferente, que é um calendário lunar. Então existe uma pequena diferença de dias entre um ano e outro, o que faz com que o Ramadã não tenha uma data exata para começar. Cada ano ele vai começar em um dia diferente, tal como a Páscoa dos cristãos. Ela é baseada no calendário lunar, então ela varia de ano para ano. Então, basicamente, a gente não sabe quando o Ramadã começa até a noite anterior. Assim que a gente avista a lua crescente no céu, isso quer dizer que esse é o primeiro dia de Ramadã. Portanto, o dia seguinte vai ser o primeiro dia de jejum. E assim que a gente avista a lua do próximo mês, quer dizer que o mês acabou e, portanto, o jejum acabou. Ao fim do mês do Ramadã, nós temos uma grande celebração, que é o Eid al-Fitr, que é a festa do desjejum, que é o primeiro dia em que nós vamos comer durante o dia depois de um mês. Então, tem muitos doces, é muita celebração, é um dia para ser celebrado. Tanto é que é proibido fazer jejum no Eid, nesse dia, porque ele é um dia para ser celebrado, é um dia de felicidade, de agradecer a Deus pelas bênçãos de nós podermos ter vivido o Ramadã mais uma vez. E mais importante, o Ramadã, ele não é sobre comida, ele não é sobre passar fome, ele não é simplesmente não comer. O Ramadã é um mês de aperfeiçoamento espiritual, então é um mês em que os muçulmanos
em geral, se esforçam muito para ler mais do Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Tem um vídeo aqui no canal sobre ele. Nós nos esforçamos muito mais nas boas ações. Inclusive, o profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, nos disse que durante o mês de Ramadã, uma boa ação conta como se fossem 70 boas ações. Mas uma má ação, não, conta só como se fosse uma. É um dos sinais da misericórdia de Deus que está muito e muito maior no mês de Ramadã. O Alcorão, inclusive, nos fala um pouco mais sobre o mês de Ramadã. No capítulo 2, Surat al-Baqarah, verso 185, diz: Bismillahirrahmanirrahim. O mês de Ramadã foi o mês em que foi revelado o Alcorão, orientação para a humanidade, evidência de orientação e discernimento. Por consequente, quem de vós presenciar este mês deverá jejuar, porém quem se achar enfermo ou em viagem jejuará depois o mesmo número de dias. Deus vos deseja a comodidade e não a dificuldade, mas cumpri o número de dias e glorificai a Deus por ter vos orientado, a fim de que lhes agradeceis. Esse verso do Alcorão se refere à noite na qual o Alcorão foi inteiramente revelado ao profeta Muhammad, que é chamado de Laylat al-Qadr, a noite do decreto. E Laylat al-Qadr é uma das noites, é a noite mais importante do mês de Ramadã. E esse é um dos motivos pelo quais o mês de Ramadã é tão sagrado. Foi o mês no qual o Alcorão foi revelado ao profeta Muhammad. Um dos maiores sábios muçulmanos que já existiram, que é Al-Ghazali, que viveu no século XII, ele descreve o objetivo do jejum como sendo para enfraquecer o nosso apetite carnal. A fome, ela é certamente um dos fatores centrais desse apetite carnal, assim como o apetite sexual, que também não é permitido durante o dia do mês sagrado de Ramadã. Inclusive, um conceito muito forte no Islã é o conceito de Jihad al-Nafs, que é a guerra contra o seu próprio ego, é contra essa parte da nossa alma que tenta nos trazer para baixo, sabe? Inclusive, o fato do calendário islâmico ser um calendário lunar e não permitir com que o Ramadã caia sempre na mesma data é um dos sinais da misericórdia de Deus para conosco, porque nesse caso, o Ramadã seria sempre no verão para algumas pessoas em alguns países do mundo e sempre no inverno para outras pessoas, mas da forma como é, mudando cerca de 10 dias todo o ano, o Ramadã sempre vai cair em todas as estações do ano para todo mundo. Em um período de cerca de 30 anos, ele vai pegar todas as estações do ano. Então, em média, um muçulmano vai fazer o jejum alguns anos durante o verão, outros anos durante o inverno, e isso cria um equilíbrio e uma certa justiça no mundo inteiro, porque obviamente é muito mais difícil fazer o jejum em dias mais longos de verão, dias quentes em que você está com sede, você está cansado, e muito mais fácil, por exemplo, se você pegar um inverno europeu, onde os dias são mais curtos, mais frio, que não ativa tanto o nosso apetite, tanto a nossa sede. Nem todo mundo tem que fazer o jejum do mês sagrado de Ramadã. Ele vai de acordo com a possibilidade. Por exemplo, pessoas doentes ou pessoas que precisam tomar remédios durante o dia, elas não fazem o jejum. Elas, posteriormente, quando elas não estiverem mais doentes, elas podem fazer os dias que elas perderam. Ou se elas não puderem, se elas são pessoas que têm uma doença crônica, elas simplesmente dão um prato de comida para cada dia perdido do Ramadã para uma pessoa em necessidade. Outras exceções são pessoas que estão viajando e não precisam fazer o jejum, elas repõem posteriormente, mulheres grávidas, mulheres que estão amamentando, crianças não precisam fazer o jejum, é só após a puberdade, pessoas idosas também são isentas de fazer o jejum, e mulheres no período do pós-parto ou durante o período menstrual também não fazem o jejum e repõem ele posteriormente. Gente, de uma forma bem resumida, é isso que é o mês sagrado de Ramadã, é isso que ele representa para os muçulmanos. Talvez eu traga um vídeo mais completo no futuro. E deixa nos comentários, eu quero saber também como se dá a prática do jejum religioso na religião de vocês. Vocês já fizeram jejum? Vocês já experimentaram? Me conta como foi a experiência de vocês. Eu vou adorar saber como isso se dá em diferentes religiões, em diferentes experiências religiosas. Um beijo e até a próxima!